Meus caros participantes desta live, cuja finalidade é o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, referente ao dia 3 de abril próximo findo, cujo título chama muito a nossa atenção pela oportuna explicação de uma realidade que acontece na vida da pessoa que se converte e passa a ter direito a uma nova cidadania. Por isso, seu título é A Dupla Cidadania do Cristão. Esta lição, muito bem pesquisada e redigida, teve a contribuição do sempre competente e consagrado pastor José Tomás Rodrigues Lima, seu autor. Tem como introdução a palavra cidadania, que passo a comentar. Esta palavra cidadania, que em nossos dias está na boca de todo mundo, nos fala de pátria, direitos, privilégios, deveres. Normalmente toda pessoa tem uma cidadania, a não ser os apátridas, aqueles que principalmente em tempos de guerra perderam sua nacionalidade de origem, perderam seus documentos ou foram simplesmente expulsos de sua própria pátria. Em alguns casos, trata-se de indivíduos que pertenciam a algum estado que deixou de existir. Por outro lado, já desde a antiguidade, no Império Romano, por exemplo, uma pessoa podia ter mais de uma cidadania. Foi o caso do apóstolo Paulo, que era judeu, mas também cidadão romano, o que inclusive facilitou seu trânsito entre judeus e gentios, favorecendo a propagação da mensagem do Evangelho por um longo tempo. Ora, para além da importante questão da cidadania terrena, a Bíblia chama-nos a atenção para outra realidade pertinente ao tema, pátria e cidadãos, e levanta este assunto para um patamar mais elevado. É a cidadania celestial. Efetivamente, o cristão é cidadão de duas pátrias. Este é o tema desta lição. E vamos estudá-lo conforme o esboço seguinte. Ponto número 1. Cidadania terrena. Fala-nos de pertencimento a um país. Isto tem a ver com algumas realidades tais como reconhecimento legal e jurídico do fato de que somos cidadãos de uma pátria, ao contrário de alguém apátrida, temos documentos para apresentar. Afinal, vivemos num contexto humano em que precisamos comprovar nossa origem, nossa família, nossa profissão e até mesmo fazer a nossa prova de vida para receber o benefício de nossa seguridade social. Isso implica, na prática, zelar por nossos documentos, guardar recibos, carnês, etc. Numa palavra, cuidado com nossas credenciais. Muitos cidadãos se descuidam neste particular e as consequências podem ser extremamente danosas. Outro ponto, direitos a serem reivindicados. Disso é que temos mais destaque e gostamos também. E não há nenhum mal em exigir aquilo que nos é garantido por lei. Também o cristão tem o direito de procurar seus direitos. Exemplo disso temos com o apóstolo Paulo, conforme registros em Atos, capítulo 16, versículos 35 a 39 e capítulo 22, versículos 23 a 19, onde ele pontua e salienta a sua questão de cidadania. A questão é: sabemos fazê-lo de forma pacífica e respeitosa? Mais um outro ponto: deveres a serem cumpridos. Isto normalmente sempre é mais difícil, até porque, de certo modo, revelamos algum nível de submissão quando cumprimos algum dever. Leis, regras e regulamentos, normas fiscais
e deveres patrióticos que vão desde a observação do sinal de trânsito, por exemplo, até o pagamento tão amargo de impostos que em nosso país pouco retorno oferece aos seus cidadãos. Mesmo assim, Jesus e também o mestre dos gentios, Paulo, deixaram bem claro que, como cidadãos deste mundo, temos deveres para com o Estado. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 17 a 21, e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Todavia, na questão da fé, o cristão assume a posição de submeter-se a Deus e a sua palavra. Ponto número 2. Cidadania celestial. Fala-nos de um patamar mais elevado. Isto, de modo algum, tem a ver com algum conceito de superioridade. Antes, e com muita gratidão, é resultado da maravilhosa graça divina em Cristo Jesus, mediante o perdão do Pai Celestial. O pecador arrependido é transportado para além das realidades deste velho mundo, tornando-se cidadãos dos céus. Assim, ele tem outra cidadania. Algumas implicações deste novo patamar. Por exemplo, por Cristo Jesus, o cristão tem uma nova documentação. É isso mesmo. Ele pode, pelo novo nascimento espiritual, ser chamado Filho de Deus. Isso está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 15 e 16. É mais do que um certificado de batismo e mais do que um cartão de membro de uma igreja. O documento da nova cidadania é essencial e profundamente espiritual, em virtude de sua entrega a Cristo, voluntária e pessoal. O cristão tem seu nome arrolado nos céus. E esta é a grande e maior alegria da salvação. Confira isto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Também implica, portanto, uma riqueza espiritual grandiosa, que são as bênçãos celestiais em Cristo. É só ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nesse texto, com magistral sabedoria, o apóstolo lista algumas benesses espirituais que enriquecem o cristão, entre outras, redenção, que é o pagamento pela culpa, perdão dos pecados, filiação ao Pai Celestial, revelação da vontade e do propósito divino e, retomando a afirmação do parágrafo anterior, o acesso à casa do Pai, que, nas palavras de Paulo, trata-se de ter acesso às bênçãos nos lugares ou regiões celestiais. Paulo se refere a isso na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Em outro texto, Paulo emprega um vocabulário diferenciado, mas com o mesmo sentido transcendental. Abro aspas. Dando graças ao Pai que nos fez dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Que salvação! Que transposição! Ainda consideremos. Assim, nesse novo patamar, o cristão assume novos compromissos e novo direcionamento. Ele se compromete com Cristo e sua palavra, sua vida já não mais está presa às coisas deste mundo, ele pensa nas coisas lá do alto
e busca essas mesmas coisas, conforme Paulo disse na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Não se torna um fanático a ponto de negligenciar seus deveres como cidadão desta terra, mas, sobretudo, está sempre antenado com as coisas de Deus. Sua antena espiritual está sempre ligada, porque sua verdadeira pátria não está aqui, neste mundo. Como escreveu o apóstolo Pedro, o cristão é forasteiro, isto é, estrangeiro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. E, por vezes, há conflitos, justamente em virtude dessa realidade. Quem é de Cristo está no mundo, porém não pertence a ele. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Mas em relação ao reino do Pai, o cristão não é um estranho, e sim um cidadão do céu. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, e também carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Outro ponto de destaque. Então, arrematando o nosso estudo, vale lembrar que uma cidadania precisa ser exercida, como nos diz um dos textos inspirativos desta lição. Isso nos fala de não passividade, mas, sobretudo, ação. Paulo ainda qualifica essa atividade empregando o adjetivo digna. Um cidadão pode envergonhar o seu país por muitas e diversas formas, e o apóstolo desejava encontrar seus concidadãos que professavam a fé cristã, vivendo uma vida digna do Evangelho, ou seja, conforme os ensinos de Cristo. Isso implica uma vida consagrada ao Senhor. Paulo disse isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. E em serviço para o mundo, principalmente com o sentido de ganhá-lo para Cristo. A cidadania celestial é oferecida a todos, conquanto creiam no Salvador, que oferece o passaporte para o reino eterno. Aplicação e conclusão. Será que, como cristãos, sabemos ser agradecidos pela bênção de nossa cidadania celestial? A dupla cidadania do cristão deve ser encarada tanto como um privilégio quanto um compromisso. A fé cristã deve levar o seguidor de Cristo a ser um bom cidadão como habitante desta terra. Todavia, acima de tudo, manter seu compromisso com a nova condição desde que se decidiu pela nova nacionalidade, isto é, ser cidadão dos céus. Pense nisto. Além de pensar, faça a sua escolha da dupla cidadania. Uma, enquanto cidadão desta terra, juntamente com a outra escolha, que é a cidadania celestial através de Jesus Cristo. Já fez a sua escolha? Então fale com o nosso pastor Luiz Pedroso, à Rua Santo André, número 470, bairro Cajuru, nos dias de culto, a saber, aos domingos às 10 horas e às quartas-feiras às 19 horas. Parabéns pela escolha. Que Deus lhe abençoe sempre. Amém.